Mao Tse-tung. Por que pode existir na China o poder vermelho? 5 de outubro de 1928. Textos do período da Segunda Guerra Civil Revolucionária. O presente texto faz parte de uma resolução redigida pelo camarada Mao Tse-tung para a segunda conferência da Organização do Partido da Região Fronteiriça Hunan-Qianxi. O seu título primitivo era As Questões Políticas e as Tarefas das Organizações do Partido na Região de Fronteira. 1. A situação política no país. O atual regime dos novos caudilhos militares do Kuomintang permanece, como no passado, o regime da burguesia compradora nas cidades e da classe dos déspotas e nobres no campo, regime que, no domínio das relações exteriores, capitulou diante do imperialismo e, em política interior, substituiu os antigos caudilhos militares por novos caudilhos e reforçou a exploração econômica e a opressão política da classe operária e da classe camponesa. As classes dos compradores, dos déspotas e nobres apoderaram-se da direção da Revolução Democrático-Burguesa iniciada no Kwantung, revolução que não tinha ainda feito mais do que a metade do caminho, e desviaram-na imediatamente em direção da contra-revolução. Quanto aos operários e camponeses, quanto às pessoas simples da China, e mesmo quanto à burguesia, eles sofrem, como no passado, o jugo de um regime contra-revolucionário e não obtiveram a menor liberdade no plano político e econômico. Antes da tomada de Pequim e de Tientsin, entre as 4 camarilhas dos novos caudilhos militares do Kuomintang, Chiang, Kuei, Fon e Yen, existia uma aliança provisória contra Chiang Tzu-lin. Após a tomada de Pequim e de Tientsin, a aliança desfez-se imediatamente e começou uma luta encarniçada entre aquelas 4 camarilhas. Além disso, está a preparar-se uma guerra entre a camarilha de Chiang Kai-shek e do Kwanzi. As contradições e a luta entre as diversas camarilhas de caudilhos militares refletem as contradições e a luta entre os países imperialistas. Assim, enquanto a China se encontrar dividida pelos países imperialistas, a possibilidade do entendimento entre essas camarilhas permanecerá absolutamente excluída e todo o compromisso a que elas possam chegar não poderá ter mais do que um caráter provisório. O compromisso provisório de hoje está prenhe de uma guerra ainda maior para amanhã. A China tem necessidade urgente da Revolução Democrático-Burguesa e esta só pode ser realizada sob a direção do proletariado. Como o proletariado não tivesse manifestado suficiente decisão no exercício de sua hegemonia, a direção da Revolução, que nos anos de 1926 a 1927 se estendeu do Kwantung à bacia do Yangtze, foi usurpada pelas classes dos compradores, dos déspotas e nobres, e a Revolução cedeu lugar à contra-revolução. A Revolução Democrático-Burguesa sofreu uma derrota provisória. Essa derrota vibrou um golpe sério no proletariado e nos camponeses chineses. O golpe foi igualmente sentido pela burguesia chinesa, mas não pelas classes dos compradores, dos déspotas e nobres. Contudo, nos últimos meses, e sob a direção do Partido Comunista, tem-se desenvolvido de forma organizada, quer no norte, quer no sul da China, greves de operários nas cidades e levantamentos camponeses no campo. Entre os soldados dos caudilhos militares, a penúria de alimentos e vestuário provoca uma séria efervescência. Ao mesmo tempo, a burguesia, inspirada pelo grupo encabeçado por Wang Xinwei e Chen Kunpo, fomentou um movimento reformista de proporções consideráveis nas regiões do litoral e na bacia do rio Yangtze. A extensão desse movimento constitui um fato novo. Conformemente às indicações da Internacional Comunista e do Comitê Central do Partido Comunista da China,
A Revolução Democrática na China deve consistir em derrubar a dominação do imperialismo e de seus instrumentos, os caudilhos militares, em realizar a Revolução Nacional e concluir a Revolução Agrária, que porá fim à exploração feudal dos camponeses pela classe dos senhores de terras. Na prática, um tal movimento revolucionário começou a estender-se dia a dia após os acontecimentos sangrentos de maio de 1928 em Ticinã. 2. Razões do nascimento e sobrevivência do poder vermelho na China. A existência prolongada no nosso país de uma ou várias pequenas regiões onde reina o poder vermelho, nas mais rodeadas por todos os lados de territórios onde reina o poder branco, constitui um fenômeno ainda desconhecido na história do mundo. Para que um fenômeno tão extraordinário se tivesse produzido, foram necessárias razões particulares. Tal fenômeno só pode subsistir e desenvolver-se em certas condições. Primeiro, não pode produzir-se num país imperialista nem numa colônia que se encontre sob a dominação direta de tal ou tal potência imperialista. Ele só pôde produzir-se na China, país economicamente atrasado e semicolonial, submetido à dominação indireta do imperialismo, uma vez que um fenômeno tão extraordinário não pode deixar de acompanhar-se de outro fenômeno também extraordinário, a guerra entre os diferentes grupos que representam o poder branco. Uma das características deste país semicolonial, que é a China, consiste na existência continuada, logo desde o primeiro ano da República, de guerras sem tréguas entre as diferentes camarilhas de antigos e novos caudilhos militares, sustentados pelos imperialistas e pelas classes dos compradores, dos déspotas e nobres. Nada de semelhante pode encontrar-se nos países imperialistas ou mesmo nas colônias que estão sob a dominação direta do imperialismo. Um tal fenômeno existe somente nos países sob dominação indireta do imperialismo, como a China. Esse fenômeno é devido a duas razões. Primeiro, a existência de uma economia agrícola local. Não existe economia capitalista unificada para todo o país. Segundo, a política imperialista de divisão e exploração da China pela delimitação de esferas de influência. A cisão e as guerras prolongadas no interior do poder branco criaram condições tais que foi possível a uma ou várias pequenas regiões vermelhas dirigidas pelo Partido Comunista constituírem-se e subsistirem no meio do cerco branco. A base revolucionária na fronteira Hunan-Jiangxi constitui justamente um exemplo dessas numerosas pequenas regiões. Alguns camaradas, nas suas horas difíceis e críticas, põem-se frequentemente a duvidar que tal poder vermelho possa subsistir, tornando-se pessimistas. Isso acontece porque eles não conseguem encontrar a explicação correta das causas que presidem ao nascimento e à sobrevivência desse poder vermelho. Basta considerar que, na China, a cisão e as guerras no interior do campo branco se revestem de um caráter contínuo para que a possibilidade de o poder vermelho se estabelecer, subsistir e desenvolver dia a dia não provoque mais dúvidas. Segundo, na China, o poder vermelho aparece e pode subsistir longamente. Em primeiro lugar, não nas regiões que não sofreram a influência da Revolução Democrática, tais como Sichuan, Guizhou, Yunnan ou as províncias do norte, mas ali onde, em 1926 a 1927, durante a Revolução Democrático-Burguesa, se assistiu ao progresso poderoso das grandes massas de operários, camponeses e soldados. Por exemplo, em Hunan, Guangdong, Hubei, Jiangxi, etc. Em várias regiões dessas províncias existia, em tempos, uma larga rede de organizações sindicais e associações camponesas. Nelas se desenvolveu amplamente a luta econômica e política dos operários e dos camponeses contra a classe dos senhores de terras, déspotas e nobres e a burguesia. Por isso se viu na cidade de Cantão estabelecer-se e manter-se durante 3 dias um poder popular, e nos distritos de Haiphong e de Lufeng, Guatun,
no leste e no sul de Hunan, na região fronteiriça Hunan-Kianxi, no distrito de Hunan-Hubei, surgiram bases revolucionárias criadas pelos camponeses. Quanto ao Exército Vermelho atual, ele saiu do Exército Nacional Revolucionário, depois deste ter recebido uma preparação política no espírito democrático e ter sofrido a influência das massas operárias e camponesas. Tropas como as de Yen, Xishan e Tishan Tsulin, que nunca receberam essa formação política do espírito democrático, nem sofreram a influência das massas operárias e camponesas, não podem de maneira alguma fornecer os efetivos necessários à formação dos destacamentos do Exército Vermelho. Terceiro, quanto ao problema de saber se o poder das massas populares, que se estabeleceu em pequenas regiões, poderá subsistir longo tempo, a sua solução depende do eventual desenvolvimento da situação revolucionária à escala do país inteiro. Se esse desenvolvimento continua, não há dúvida alguma de que as pequenas regiões vermelhas poderão subsistir durante um período prolongado e, o que é mais, tornar-se-ão, inevitavelmente, numa das múltiplas forças que assegurarão a conquista do poder à escala nacional. Pelo contrário, se a situação revolucionária não se desenvolve, se intervém um período relativamente longo de estagnação, a existência prolongada de pequenas regiões vermelhas tornar-se-á impossível. Atualmente, dada a cisão e as guerras intestinas que prosseguem no campo das classes dos compradores, dos déspotas e nobres, assim como no campo da burguesia internacional, a situação revolucionária continua a desenvolver-se na China. Assim, a possibilidade de os pequenos territórios vermelhos subsistirem durante um longo tempo não deixa dúvidas. Eles vão inclusivamente crescer, tornando-se assim mais próximo o dia em que conquistaremos o poder em todo o país. Quarto, a condição indispensável à existência do poder vermelho é a existência de um exército vermelho regular e suficientemente forte. Com simples destacamentos locais da Guarda Vermelha, sem um exército vermelho regular, pode vencer-se a milícia de casa a casa, mas não o exército branco regular. Por isso, mesmo que existam massas operárias e camponesas ativas, desde que estejam desprovidas de forças armadas regulares e suficientemente possantes, é absolutamente impossível criar bases revolucionárias e, por maior razão ainda, assegurar a sua existência prolongada e o seu desenvolvimento ininterrupto. A ideia de criar as diferentes bases revolucionárias através das forças armadas dos operários e camponeses é, pois, muito importante. Os comunistas e as massas operárias e camponesas das bases revolucionárias devem compenetrar-se disso. Quinto, a possibilidade de o poder vermelho subsistir durante um longo período e desenvolver-se depende, além das condições precitadas, de uma outra condição igualmente importante. É necessário que a organização do Partido Comunista seja forte e a sua política justa. 3. A base revolucionária na região fronteiriça Hunan-Kianxi e a derrota de agosto. A cisão e as guerras entre os caudilhos militares arrastaram o enfraquecimento do poder branco. Assim, foi possível ao poder vermelho estabelecer-se oportunamente em pequenos territórios. Mas as guerras entre os caudilhos militares também registram tréguas. Cada vez que, em uma ou várias províncias, se instaura um período de estabilização provisória do poder branco, as classes dominantes dessa ou dessas províncias aproveitam-no fatalmente para unir-se e utilizar todas as suas forças a fim de aniquilarem o poder vermelho. Onde as condições necessárias à criação e consolidação do poder vermelho não estão todas realizadas, surge o perigo de tal poder ser derrubado pelos inimigos. É justamente por essa razão que o poder vermelho, que se estabelecera no momento favorável, antes do mês de abril último, em regiões como Cantão, Haiphong e Lufeng,
região fronteiriça Hunan, Qianxi, sul do Hunan e distritos de Lilin e Hunan foi esmagado pelo poder branco. A partir de abril, a base revolucionária na região fronteiriça Hunan, Qianxi, passou a estar confrontada com uma situação de estabilização temporária do poder das forças dominantes no sul. As tropas enviadas de Hunan e Qianxi como expedição punitiva contavam, em regra geral, 8 a 9 regimentos e algumas vezes chegavam a 18. Com efetivos inferiores a 4 regimentos, nós combatemos, porém, o inimigo durante 4 meses e dia após dia conseguimos alargar o território da nossa base, aprofundar a revolução agrária, ampliar os organismos do poder das massas populares e reforçar o Exército Vermelho e a Guarda Vermelha. Isso foi possível porque a política das organizações do partido da região fronteiriça Hunan, Qianxi, locais e no Exército estava correta. A política do Comitê Especial do Partido e do Comitê do Partido do Exército consistia no seguinte: lutar resolutamente contra o inimigo, instaurar o poder político na parte central da cadeia de montanhas de Luoqiao, lutar contra a tendência para a fuga, aprofundar a revolução agrária no território da base revolucionária, promover o desenvolvimento das organizações locais do partido com a ajuda das organizações do partido no Exército e promover o desenvolvimento das Forças Armadas locais com a ajuda do Exército regular, concentrar as unidades do Exército Vermelho para combater oportunamente o inimigo que nos ataca e opor-se à divisão das nossas forças de modo a evitar que o inimigo nos esmague, unidade por unidade. Adotar a política de avançar em vagas sucessivas para alargar a nossa base revolucionária e combater a política do avanço aventureiro. Graças a essas táticas adequadas, graças ao terreno da região fronteiriça que nos favorecia a luta e graças à deficiente coordenação entre as tropas invasoras vindas de Hunan e Qianxi, nós fomos capazes de alcançar uma série de vitórias durante os 4 meses que vão de abril a julho. Embora nos fosse várias vezes superior em número, o inimigo não foi capaz de destruir a base revolucionária e nem mesmo de impedir a sua expansão contínua. A nossa base tende a exercer uma influência cada vez maior no Hunan e no Qianxi. A única razão da derrota de agosto foi o fato de alguns camaradas que não tinham compreendido que o período era de estabilização temporária das classes dominantes, adotarem uma estratégia adequada aos períodos de divisão política no seio dessas classes e dividirem as nossas forças para um avanço aventureiro, causando assim a derrota na região fronteiriça e no sul do Hunan. Tu Siu-Kim, representante do Comitê Provincial do Partido em Hunan, sem compreender a situação dessa altura, nem ter em conta alguma a decisão da sessão conjunta do Comitê Especial, do Comitê do Partido do Exército e do Comitê do Partido do Distrito de Yongxin, executou de maneira literal a ordem do Comitê Provincial de Hunan e aderiu à opinião do 29º Regimento do Exército Vermelho, que queria abandonar a luta e regressar à sua região de origem. Foi um erro extremamente grosseiro. A situação criada em resultado da derrota só pôde ser reparada graças às medidas tomadas depois de setembro pelo Comitê Especial e pelo Comitê do Partido do Exército, como correção às faltas cometidas. 4. A importância da base revolucionária da região fronteiriça Hunan-Qianxi para as províncias de Hunan, Hubei e Qianxi. A base revolucionária estabelecida pelas Forças Armadas dos Operários e Camponeses na região fronteiriça Hunan-Qianxi, com Nikan como centro, não é, por certo, unicamente importante para os distritos fronteiriços. Ela reveste-se igualmente de uma grande importância para o desenvolvimento da insurreição operária e camponesa em Hunan, Hubei e Qianxi, que se destina a conquistar o poder nessas 3 províncias.
Trata-se de estender a influência da Revolução Agrária e do poder popular da região fronteiriça ao curso inferior dos rios em Hunan e Kiansi, e inclusivamente estendê-la até Hupei, bem como de aumentar sem cessar os efetivos do Exército Vermelho e melhorá-lo qualitativamente no próprio decorrer dos combates, a fim de que possa assumir a tarefa que lhe cabe no levantamento geral que se prepara nas 3 províncias em questão. Trata-se de aumentar os efetivos e melhorar qualitativamente as forças armadas locais nos distritos, a Guarda Vermelha e os destacamentos insurrecionais de operários e camponeses, de maneira que, presentemente, elas possam lutar contra as milícias de casa a casa, contra os pequenos destacamentos do inimigo e, no futuro, proteger o poder na região fronteiriça. Fazer com que os quadros locais dependam cada vez menos da ajuda que lhes trazem os quadros do Exército Vermelho, que possam agir absolutamente por si próprios, que façam eles mesmos o trabalho necessário na região de fronteira e que no futuro possam fornecer os quadros para o Exército Vermelho e para os territórios que mais tarde deverão ser anexados pela base revolucionária. Tais são as tarefas extremamente importantes da organização do partido na região fronteiriça, no que respeita ao desenvolvimento da insurreição em Hunan, Hupei e Kiansi. 5. A questão econômica. Nas condições de cerco total pelas forças brancas, a falta de artigos de primeira necessidade e de dinheiro líquido no exército e entre a população civil provocou um problema dos mais graves. Na região fronteiriça, sob o poder vermelho, a escassez e o encarecimento permanentes e extremos dos artigos de primeira necessidade, como o sal, os tecidos e os medicamentos, em resultado do bloqueio cerrado imposto pelo inimigo no decurso do último ano, engendraram por vezes condições de vida de grande angústia para as massas operárias, camponesas e pequeno-burguesas, e para os combatentes do Exército Vermelho. O Exército Vermelho tem ao mesmo tempo de combater e procurar os víveres de que necessita. Não se tem os meios para assegurar aos combatentes, além de cereais, 5 fém de ração cotidiana. A alimentação é insuficiente e há muitos doentes no exército. Os combatentes que são feridos e hospitalizados sofrem mais particularmente. Enquanto não nos tivermos apoderado do poder à escala nacional, é evidente que tais dificuldades serão inevitáveis, mas é extremamente necessário esforçar-se por vencê-las. Até certo ponto, melhorar as condições de vida e, em particular, por melhorar, tanto quanto possível, o reabastecimento do Exército Vermelho. Se a organização do partido na região fronteiriça não chegar a resolver como convém o problema econômico, e se o período de estabilização das forças inimigas se mantiver durante um tempo relativamente longo, nós teremos de fazer face a grandes dificuldades no que respeita à existência dessa base revolucionária. Assim, cada comunista deve prestar realmente toda a atenção à solução adequada do problema econômico. 6. A questão das bases militares. Uma outra tarefa que se impõe à organização do partido na região fronteiriça é a consolidação das bases militares em Vutsin e Kowloon. Tanto a região montanhosa de Vutsin, na fronteira dos distritos de Yongsin, Lixian, Ninkan e Sichuan, como a região montanhosa de Kowloon, na fronteira dos distritos de Yongsin, Ninkan, Tichalin e Lianhua, apresentam um relevo excelente, em particular Vutsin, onde o terreno é dificilmente praticável e estrategicamente importante, e onde, além disso, o exército beneficia do apoio das massas populares. Elas não só constituem importantes bases militares no momento presente, em que se trata simplesmente da região fronteiriça, mas o que é mais, permanecer-lo-ão no futuro quando a insurreição se desenvolver nas 3 províncias de Hunan, Hupei e Kiansi.
As medidas para a consolidação dessas bases são as seguintes. Primeiro, construção de obras defensivas sólidas. Segundo, acumulação de víveres em quantidade suficiente. Terceiro, criação de um bom hospital para o Exército Vermelho. A organização do partido na região fronteiriça deve consagrar todos os seus esforços ao cumprimento efetivo dessas 3 tarefas.